Quem vai ser o vilão final da obra? Imu ou Barba Negra? Com a revelação do filme God Valley e o filme Bad para 2029, o sentimento que One Piece um dia vai acabar não deixa a minha mente. Mas dentro dessa dura realidade, eu me apego ao fato de que estamos mais próximos do que nunca dos momentos mais épicos do mangá. A grande guerra final, Luffy chegando até o One Piece e uma decisão que até a revelação de Mu nem parecia uma questão. Quem é de fato o maior perigo para os sonhos de Luffy? Barba Negra, a sua competição para Rei dos Piratas, ou Imu, o atual rei do mundo? Porque vamos pensar logicamente. Por trás dos acontecimentos, semana a semana, existe uma estrutura, um caminho que o Oda está arquitetando para o final da história. E como o fim é sempre um funil, as possibilidades e caminhos vão se estreitando. No final desse caminho estreito, acredito que teremos apenas uma resposta para o vilão final. Se formos pensar nos grandes eventos da história, não acho que seja à toa que God Valley seja o primeiro filme canônico de todos em One Piece. É possível argumentar que, como evento histórico, é o dia mais importante da história da obra. É o dia da morte de Brox de Shebeck, na verdade, das duas mortes. Primeiro, do seu nome, porque ele revela a caminho de God Valley ser o herdeiro vivo de Davy Jones, Davy de Shebeck. E também temos o fim dos Piratas Rocks, a tripulação que moldaria o mundo da pirataria pelas próximas décadas, até hoje tendo suas ambições sentidas por todos os cantos do mundo. A união entre Roger e Garp, o embate que fez com que Roger confiasse seu único filho biológico nas mãos do almirante, o mesmo filho que anos depois cairia em Marineford pela égide da Marinha e sua justiça absoluta. Esse também foi o dia que Ymir se revelou aos maiores piratas e marinheiros da geração, não de maneira explícita. Relendo os capítulos, parece que apenas Shebeck realmente tinha a dimensão de quem era aquela figura. Mas, com a confirmação de Gaban nos últimos capítulos, sabemos que a tripulação de Roger conectou os pontos e sabe que o mundo tem um rei. Mas olhando para trás, talvez o momento mais importante daquele dia não tenha sido na batalha final entre Mu e a coalizão de Rox, Roger e Garp. Na verdade, um pouco depois disso. Nos braços de sua mãe, a misteriosa esposa de Shebeck, um jovem Davy de Teach, de apenas 1 ano de idade, tenta sobreviver em meio ao dia mais caótico da sua vida. Segundos antes de terem suas vidas levadas pela brutalidade do extermínio, Kuma os salva, os teleportando com seus poderes recém-adquiridos da fruta da patinha diretamente para Lulúzia. E o que eu mais amo dessa história é que o pai do Barba Negra é a figura que desafia diretamente Mu, o herdeiro de Davy Jones, aquele que clama pela promessa que será cumprida mesmo 900 anos depois. Se antes desse flashback já havia uma expectativa que Mu e Teach eventualmente entrassem em colisão, depois ele ficou claro. Não existe caminho sem ser uma luta entre Mu e Teach. A promessa afinal será cumprida ou não. Exatamente sobre isso que vamos falar hoje, apontando os argumentos de ambos os lados para quem será o vilão final, como isso se estruturaria e como até a conexão entre os filmes de God Valley, filme Bad e a história de Davy Jones podem estar apontando para nós exatamente o caminho que o Oda quer seguir para o encerramento climático da maior obra literária das nossas vidas. Então fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, já deixa o like, já se inscreve e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de falarmos sobre quem de fato vai ser o vilão final do mangá, eu acho que precisamos falar sobre a origem do vilão. E a graça é que tanto Imu quanto Barba Negra podem ter a mesma origem, ou a mesma pessoa no mínimo, Davy D. Jones. Porque, por enquanto, não tivemos ainda uma resposta exata para quem é essa figura, mas sabemos de um dado muito importante que muitas pessoas esquecem. Shebeck é praticamente a única fonte que nós temos sobre Davy D. Jones,
E como ele disse no capítulo 1159, ele é descendente da linha do pirata lendário Davy D. Jones. Os 3 principais capítulos que as informações sobre Davy Jones estão concentradas são 1159, 1163 e 1164. Fora, claro, a primeira vez que ele é mencionado lá com a Robin, mas eu já comento sobre isso. Primeiro com a revelação para Harold por Shebeck, depois na luta entre Shebeck e companhia versus Imu. Mas em meio à escassez de informação, existe uma divergência fascinante. Para Shebeck, Davy D. Jones, o pirata lendário, também foi rei do mundo. E isso deixa Imu nitidamente revoltado. Vale comentar também que na primeira vez que Mu olha para Shebeck, ele comete o mesmo erro que dezenas de capítulos depois cometeria com Luffy e até Loki. Ele chama Xebec de Davy Jones. Isso reforça que Davy era uma figura que participou ativamente dos acontecimentos do século perdido. Mas se Shebeck é a nossa conexão com a realidade do ponto de vista da família Davy D, faria sentido que ele simplesmente estivesse mentindo? O fascinante é que na fala seguinte do pirata, ele deixa aberta uma interpretação muito interessante. Você estava com medo há muito tempo, não é mesmo? Com medo de que um dia alguém vai herdar a vontade de Davy e cumprir a promessa. Eu me pergunto quem te assusta mais, Davy D. Jones ou Joy Boy? O que me deixa mais curioso aqui é como tanto Joy Boy quanto Davy D. Jones são colocados no mesmo patamar de terror psicológico para Imu. Se traça um paralelo claro. Joy Boy, que nitidamente parece ser um antigo usuário da fruta de Nika, é a linhagem seguida por Luffy, e Davy D, a linhagem seguida por Barba Negra. Enquanto Joy Boy teria deixado sua própria profecia e plano para os próximos 900 anos, como muitos especulam, Davy D. Jones teria deixado uma promessa a ser cumprida por sua família, literalmente um propósito herdado. Então a derrota de Mu vir pelas mãos do descendente Joy Boy ou Davy Jones parece plenamente plausível, mas algo ainda é bem confuso para mim. Quem foi o primeiro pirata? Porque se seguirmos a narrativa, durante Egghead, no capítulo 1114, Vegapunk revela que já com a fruta de Nika, Joy Boy foi o primeiro homem a tomar os mares, o primeiro homem a ser chamado de pirata. Então podemos considerar essa informação verdadeira, ainda mais vindo do Vegapunk. Mas então seria Davy D. Jones o segundo pirata? Ou será que ele já praticava pirataria sem reconhecimento? Talvez Joy Boy foi o primeiro a fundar o termo, e a expressão original da palavra pirata tivesse um significado um pouco diferente dos dias atuais. Considerando a história de Joy Boy e Davy Jones como algo espelhado por Luffy e Barba Negra, talvez pirata originalmente fosse um termo bom, algo que se relacionasse mais com a pirataria praticada pelos D e pelos personagens benevolentes que tomam os mares em busca de aventura e tesouros. Vale lembrar que Castelo no Céu, do estúdio Ghibli, é uma grande inspiração para One Piece, e lá o termo pirata também é um pouco diferente. Em contraste, os descendentes de Davy Jones podem expressar a versão mais brutal da pirataria, violenta e cruel, fazendo o que for necessário para alcançar seus objetivos e meramente usando seus tripulantes como ferramentas na conquista. Mesmo assim, Xebec é um descendente direto de Davy D. Jones e ele não é exatamente um vilão. Longe disso. Oda desenhou um personagem simpático, que mesmo violento, parecia carregar uma justiça e humanidade em seu coração, mais compatíveis com os valores expressos no mangá do que o seu filho Barba Negra. E essa simpatia herdada pode ser o suficiente para entendermos o destino que esses personagens vão traçar, porque é inegável. Boa parte do carisma de Xebec é visto também em Barba Negra. E eu sei que, se convocado por Marshall the Teach, boa parte dos espectadores desse vídeo não pensariam 2 vezes antes de embarcar no navio Sabre de Shebeck e explorar o mundo sob a Jolly Roger de 3 Caveiras. Até hoje, a introdução do personagem na obra durante o arco de Jaya, abre aspas, o sonho dos homens não tem fim, fecha aspas, é um dos momentos mais arrepiantes, uma das frases mais icônicas dessa obra, que é repleta de grandes momentos. Então é difícil argumentar que Mu parece realmente incorporar tudo o que existe de ruim no mundo de One Piece.
Um personagem certamente que foi corrompido por uma força demoníaca, porque como falamos nos vídeos mais recentes, existe uma inocência no seu passado que ainda não nos foi revelada. Por isso, acredito em um cenário específico que Oda está preparando há muitos e muitos anos. Barba Negra e Imu vão lutar, mas eles não estarão em um duelo solitário. Luffy e Barba Negra vão se unir contra Imu. Para mim, faz muito sentido que ambos não tenham um nível de poder individualmente para impedir o Rei do Mundo. Com certeza é isso que Luffy demonstrou em sua batalha mais recente contra Imu, que mesmo com a ajuda do poderosíssimo Loki, terminou com os dois empalados antes de serem capazes de retornar ao combate. Com descendentes de Joy Boy e de Davy D. Jones lado a lado, parece que existe um caminho ideal para parar Imu. Isso bate até com o plano de Shebek, que pedia 2 frutas lendárias para derrotar Imu de uma vez por todas. Hoje, sabemos que uma dessas frutas seria a fruta mitológica do Nidhogg, e a outra ainda é um mistério. Pela narrativa, as evidências mais claras apontam para a Yami Yami no Mi, que com informações até hoje misteriosas, foi escolhida por Barba Negra para ser sua a todo custo, até a vida de um tripulante. Se ele já sabia pela sua infância e ascendência que essa era uma das suas frutas necessárias para retornar a linhagem Davy D ao trono, que era seu por direito, faz sentido que ele até mataria por ela. Mas calma, não quero pintar o Barba Negra como um soldado da profecia que tem que fazer algo até contra sua nobre índole. Pelo contrário, ele passa muito mais a perspectiva de um personagem cruel e oportunista, que toma suas chances quando elas aparecem, não importa o quão brutal seja. Eu não esqueci do que ele fez com Barba Branca. E é aí exatamente que reside a parte mais interessante. Eu não acho que o Luffy fosse topar fazer dupla com Tite. Ele ainda guarda uma mágoa e ódio descomunais pelo pirata, o responsabilizando no mínimo em parte pela morte do Ace. Então, mesmo com todo o desenvolvimento do capitão e aprender a lidar com esses traumas, uma aliança seria demais. Eu consigo, na verdade, imaginar claramente uma luta tripla, com personagens se unindo e desunindo em momentos oportunos para se apagarem, até que no momento exato, um golpe combinado de Luffy e Barba Negra seria o suficiente para acabar com o reinado de Mu. Mas óbvio que a história não acabaria por aí. Barba Negra poderia adquirir o poder de Mu e imediatamente se virar contra Luffy. Afinal, ele desenvolveu uma técnica capaz de extrair a fruta de usuários. Sendo Imu o usuário da Akuma no Mi original, todo mundo sabe que esse pode ser o poder que mais Barba Negra cobiça. A realidade é que acredito que Imu não terá mais muitos capítulos na obra. Se a sua história não acabar agora em Elbaf, o que eu acho difícil, eu acho que ela não dura a próxima saga. Porque, encaixando o filme de 2029 na linha do tempo, se ele de fato for sobre Barba Negra, o Imperador terá que aparecer para lutar ou mostrar seu grande plano muito em breve. Seja em Elbaf, emboscando Imu no retorno a Marijoá, ou seja no fim da saga de Elbaf, emboscando um Imu enfraquecido em seu retorno a Marijoa, ou até usando as armas ancestrais que ele pode adquirir através das informações do Caribou. Muitos caminhos são possíveis. Mas considerando as informações que temos sobre Joy Boy e Davy Jones do passado, eu consigo ver tranquilamente um combate triplo. Talvez Imu e Joy Boy lutaram juntos contra Davy Jones, que pudesse ser o possessor original do demônio, que parece ter feito pacto com Imu Nerona. E aqui voltamos para a primeira menção de Davy Jones, que veio pelas palavras da Robin durante o arco do Davy Backfight, um pirata da antiguidade que foi amaldiçoado a viver no fundo do oceano, onde dizem que ele habita até hoje. Amaldiçoado, fundo do oceano. Gente, no arco de Elbaf, vimos um flashback onde Shebek diz para Imu que nem conheceu o homem, em resposta a ser confundido com Davy. Além disso, nessa mesma saga, vimos a explicação do Pacto do Abismo, que tem 3 níveis representados por profundidade. E somando com a fala da Robin, é nítido que o oceano está envolvido e serve de alegoria. Então faz muito sentido que Davy D. Jones, de fato, fosse o homem que primeiro fez o pacto, mas de alguma maneira foi rejeitado, traído. Algo aconteceu a ele, que então foi amaldiçoado a viver no fundo do oceano por toda a eternidade. Talvez ele esteja suspenso em um mundo imaterial até hoje. Quem sabe uma extensão dos poderes da Yami Yami no Mi.
Conectando todos esses fatores, eu ainda acredito que o vilão final do mangá vai ser o Barba Negra. Imu está no seu limite, e no fim ele vai servir de uma maneira para colocar Luffy e Teach em rota de colisão, um catalisador digno para o maior combate da história dos mangás. Então galera, me conta aí o que você acha dessa ideia e como vocês imaginam que o Oda vai sair dessa sinuca de bico que é Imu, Luffy e Teach lutando no final da história. Esse foi o vídeo, deixa um like, se inscreve se puder, comenta aí, eu respondo seu comentário e tamo junto. Um beijo, um queijo e valeu! Pode palha secreto. Cara, eu tô realmente sedento por futebol. Peguei meia hora de metrô solitário, mas fui e valeu a pena. Meti 2 gols, tá? Dei passe, dei caneta. Pra quem não sabe, eu chamava de ovinho, né, criança, mas a caneta tomou conta. Eu achava ovinho mais maneiro. Dei um ovinho, por hype. E que mais? Joguem bola. Não sejam terroristas da linguagem corporal, né? Que é aquele cara que quando o passe não tá no pé já começa a dar de ombro, a reclamar. Meu Deus do céu, como é chato jogar com gente assim. E outra, se você é o craque da pelada no meio de um bando de mediano ou ruins, você é o verdadeiro ruim. Porque você não teve coragem de ir pra uma pelada que tinha gente boa de verdade, onde você não seria o craque. Você é ruim mentalmente, você é fraco. Eu nunca fui o melhor da pelada e pretendo nunca ser. Porque eu sou o mais forte. É isso, galera. Um beijo, queijo. Valeu.